Olinda Gil é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Ensino de Português e das Línguas Clássicas e tem também uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos. Foi colaboradora do DN Jovem, suplemento Diário de Notícias, participou com outros colaboradores do suplemento no site nacama.com e J-Links. Foi terceiro prémio do concurso literário Lisboa à Letra em 2004, na categoria de prosa. Tem textos publicados nas revistas Ao Sul do Ninho Norte, Bang, Nanozine, Revista Literária Sítio e Incomunidade. Publicou nas coletâneas Ocultos Buracos, Beijos de Bicos e Poesia Sem Gavetas. Depois de ter lançado um livro de contos intitulado Contos Breves, está hoje aqui para nos falar do seu último livro, Sudoeste, lançado pela Porto Editora em formato e-book. Muito boa tarde, Olinda. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui na TLA. A primeira pergunta é que se impõe: com que idade começou a escrever? Em primeiro lugar, gostava de dizer boa tarde a todos os ouvintes e agradecer à TLA a oportunidade de poder estar aqui a descrever um pouco o meu percurso. Eu comecei a escrever bastante nova. Eu nem sequer tenho ao certo a idade com que comecei, mas tenho muito presente que por volta dos 14 anos já escrevia. Depois comecei a colaborar no DN Jovem, no Diário de Notícias, por volta dos 16 anos. E quando é que descobriu que isto da escrita era realmente sério e que ia acompanhá-la no futuro? Por volta dessa idade, sem dúvida. O que é que começou por escrever? Comecei por escrever contos. Contos com alguma temática em especial? Não, nunca houve uma temática especial. Foram sempre muito diversos. E nessa altura que escrevia, que tipo de livros lia? Lia livros adequados à minha idade, mas também lia muitos livros que eram para pessoas mais velhas. Há algum livro que a tenha marcado? Não falo na adolescência apenas, também numa fase adulta. Há algum que a acompanhou no seu crescimento enquanto mulher? Há muitos livros que nos marcam. Às vezes é muito difícil conseguimos enumerar os diferentes livros e tentar falar de algum livro é, sem dúvida, esquecer e deixar em detrimento os outros que não falamos. Tenho muito presente nessa idade duas leituras da mesma autora, Teresa Maria Maia Gonzalez, uma autora de livros juvenis. Os dois livros dela que marcaram muito na altura foi A Lua de Joana, que todos conhecem normalmente, e um outro que é O Guarda da Praia, que é menos conhecido. Também me lembro na altura de ler Os Miseráveis de Victor Hugo e de ter sido um livro que me marcou bastante. Agora que falou nos Miseráveis, fica desiludida quando lê um livro e depois vai ver a adaptação em filme? Muitas das vezes já desisti de ver a adaptação em filme. Há uma adaptação com alguns anos com o Liam Neeson e gosto muito dessa adaptação, sendo que está muito próxima do livro. A mais recente não tive curiosidade em ver. Poderá ter a ver com o facto de o livro deixar sempre espaço para a imaginação, ou seja, quando estamos a ler, há um mundo que vamos construindo, por mais fidedignas que sejam, enfim, as descrições. Num filme já não é bem assim, é-nos dado. Nós só vemos aquilo que está ali. Tem a ver com isso? Sim, é bem possível, porque há coisas que só estão na nossa cabeça e até podemos dizer que não há só um livro, há vários livros. O livro que o escritor escreve e o livro que as pessoas leem. E as adaptações acabam por ser a leitura de um grupo de pessoas muito específico. Existe alguma temática que gosta de ver abordada nos livros? Algum tema dominante? Temática, assim, em geral, não tenho assim ideia, se bem que gosto muito de ver retratado nos livros o modo como as pessoas são, em si, a humanidade, em si, os gestos cotidianos e como é que as pessoas vivem esses gestos do dia-a-dia. É isso que o Sudoeste nos traz, três mulheres que podiam ser não sei se são reais, mas que podiam ser três mulheres reais, com gestos normais do cotidiano. Sim, podiam ser. São simplesmente três mulheres a tentar viver a vida delas da melhor maneira que elas conseguem. Entramos então agora no seu novo livro, o livro que foi lançado na passada segunda-feira, dia 21 de abril. Quanto tempo é que demorou a escrever Sudoeste? Eu se eu lhe disser, não, acho que ninguém vai acreditar o tempo que eu levei a escrever este livro. Talvez uns 10 anos, por incrível que pareça, porque o livro é bastante pequeno.
Acontece que a escrita deste livro acompanhou uma fase da minha vida de muita modificação. Eu comecei a escrever o primeiro conto com cerca de 18 anos e é uma idade em que nós estamos a evoluir muito. O que me acontecia era que escrevia e depois, passado 7 ou 8 meses, olhava para o que escrevia e modificava tudo. Depois, ao fim de 7 ou 8 meses, voltava a fazer o mesmo. Do primeiro conto tenho cerca de 21 versões. O que me diz tem a ver com alguma mudança na maturidade. Em 7 meses consegui olhar para trás, fazer uma retrospectiva e perceber que aquilo que tinha escrito não era bem assim. Esses 10 anos acompanham também a mudança, a evolução da sua maturidade? Sim, porque são idades de muita aprendizagem, de muita experiência, os 20 anos, os 25, vivências diferentes nessas idades e acabou por se refletir neste processo tão longo. Estas 3 personagens foram escritas numa fase, numa altura em que a Olinda não estava ainda na idade adulta, estava a entrar na idade adulta. À semelhança de quem escreve, estas personagens estão completamente formadas, são personagens que refletem essa imaturidade, essa infantilidade, a fragilidade ainda da saída da adolescência para uma vida adulta. Carregam também com elas a personalidade e a maturidade de quem as inventou? Eu creio que se nota um bocado essa coisa do crescimento nestas 3 personagens. Se bem que a primeira, o do primeiro conto, é, no fundo, a que parece ser mais jovem delas todas. Encontra-se muito no segundo conto um grande crescimento, porque o segundo conto passa-se durante vários anos da vida dessa mulher e nota-se a evolução dela enquanto pessoa. E no terceiro conto podemos encontrar já uma mulher dos seus 20 e qualquer coisa por aí afora, se calhar quase 30, em que já passou toda essa fase. Então essas 3 mulheres podem perfeitamente ser apenas uma? Sim, podem. Conte-nos um pouco sobre a história do Sudoeste. Como disse, são 3 contos. E os 3 contos são muito semelhantes. É como se fosse sempre a variação da mesma história. O que reforça ainda essa ideia de que estas 3 mulheres podem ser a mesma. Temos algumas personagens que se repetem, com nomes diferentes e situações diferentes. Elas vivem nitidamente no mesmo sítio, apesar de um conto para o outro haver algumas modificações do lugar. Mas as histórias, apesar de serem muito semelhantes, têm diferenças. A primeira história é mais simples, é mais idílica, é mais utópica, por assim dizer. A segunda é mais dramática, onde há mais sofrimento. E a terceira, eu julgo que é aquela onde há mais resiliência, onde, perante as situações, aquela mulher faz uma escolha e depois a vida segue para a frente. Tal como dizíamos há pouco, tudo a ver com aquela maturidade que se alcança. Sim, creio que sim. Muito bem. Este Sudoeste foi lançado em formato e-book. Para quem não sabe, explique-nos lá. Que formato é esse? E-book, e-book. Eu vou tentar explicar. Um e-book é um livro em formato digital que se pode ler no computador, em tablets, nos telemóveis, em diapositivos específicos, são os e-readers. É mais ou menos como se fosse o MP3 para a música. Nós temos o ficheiro gravado no computador e podemos colocá-lo num tablet, podemos colocá-lo no leitor de MP3, no telemóvel. Mais ou menos funciona do mesmo modo, só que é um ficheiro e nós abrimos o ficheiro e estamos perante um ecrã a ler. A UC disponibiliza os e-books no formato que eles próprios criaram, que é o e-book, que permite a leitura dos livros através da plataforma deles online, mas a partir do momento em que a pessoa adquire o livro também os pode ler sem ter a internet ligada. Certo. Isso para chegar a um número maior de pessoas, a algum público específico? Sim, creio que tem muito a ver com isso. Costuma ler livros neste formato? Eu costumo.
Muito bem, vamos recuar agora. Antes do Livro Sudoeste lançou o livro Contos Breves. Fala-me um pouco desse conto. Aliás, não é um conto, é um conjunto de contos também derivado da sua participação no DN Jovem, não é assim? Sim. O Contos Breves foi a reunião de alguns textos que foram publicados naquela altura. Tem um espaço de tempo muito alargado, mais ou menos entre 1999 e 2007. Eu tinha outro tipo de textos, não tinha só contos, tinha algumas crónicas também lá publicadas, mas achei que estes contos tinham alguma unidade entre si e que podiam ser reunidos num conjunto. E do que é que falam estes contos? É do cotidiano? Têm algum tema específico? Não, têm temas muito diversos. Às vezes falam do cotidiano, outras vezes eu tenho contos lá mais metafóricos. Voltando ao Livro Sudoeste, foi lançado recentemente, eu sei, mas já tem algum feedback? Isto porque as redes sociais favorecem isso, e uma vez que o livro está numa plataforma digital, é muito mais fácil o acesso. Já tenho. Precisamente estas coisas todas dos digital, através de internet, o feedback que já tenho tem sido através do Facebook, pessoas que leram o livro e contactam-me pelo Facebook. Isto à parte das pessoas que me conhecem pessoalmente, né? Mas isso aí é sempre diferente. Imagino que sejam mais suspeitas. Mais suspeitas, mais rápidas a dar feedback e mais próximas, não é? Claro. Como é que reage comentários negativos? Não sei se já houve algum que tocasse de uma forma menos boa, isto porque há sempre comparações, não é? De quem lê os livros. Se o mesmo autor tem outros livros, há sempre um termo de comparação, não é? Como é que reage a um comentário negativo? Ainda não tive esse tipo de feedback, nem de comparações. E da parte do Sudoeste ainda não recebi feedbacks negativos, felizmente, mas eles andam a aparecer, não é? Porque é mesmo assim. A questão dos feedbacks menos positivos, digamos, tem a ver, por um lado, por uma questão de gosto e de subjetividade da pessoa, e por outro lado, de leitores que detectam erros, situações mal escritas, por exemplo, que não gostam do modo como se desenvolveu determinado texto, porque são pessoas que estão mais afastadas do texto e conseguem ver isso. Muitas das vezes nós, autores, fizemos qualquer coisa que não devíamos e nem sempre conseguimos ver, e as pessoas mais próximas também não. Esses comentários normalmente costumam ser construtivos e só há a aprender com eles. Terminado que está o Sudoeste, um livro que demorou 10 anos a sair cá para fora. Já tem alguma coisa na calha? Já está a pensar em escrever alguma coisa? Tem vontade de o fazer? Eu estou sempre a trabalhar alguma coisa, até demais, porque às vezes estou a trabalhar em 3 e 4 textos de seguida e nem sempre é compatível. Neste momento tenho um texto juvenil que está em fase de revisão. Tenho um conto escrito que estou a escrever agora. Muitas das vezes começa-se a escrever um conto e ainda não se tem a ideia geral do conjunto que pode vir a ter esse conto junto com outros. Começa-se por um conto e depois vai-se surgindo novas e diferentes ideias. Tenho projetos para romance, mas é uma coisa que demora mais tempo e o tempo nem sempre existe. Então o que faz no seu tempo livre é escrever, praticamente. Sim. E ler. E ler, sim, também. Sei que mantém um blog, a Casa do Alfaiate. Quais são os alicerces deste blog? Já foi a Casa do Alfaiate. Entretanto, é Rabiscos, Rascunhos Ilimitada. Eu mudei o endereço, só que tenho lá uma coisa na página que ele, através do antigo endereço, reencaminhou para o atual. O endereço agora é www.lindapegil.com. Os alicerces são, sem dúvida, a escrita e a divulgação do meu trabalho, porque para além das coisas que tenho publicadas, gosto sempre de partilhar ou um poema que fiz ou um pequeno conto. Também gosto de utilizar o blog para divulgar o trabalho de outras pessoas, outros blogs, mas eu julgo que o ponto principal é a divulgação da escrita e dar sempre um pouquinho de qualquer coisa ao leitor. Sabemos que existe muita gente a escrever livros, nomeadamente. Nem todos conseguem vê-los publicados. Como é que se
chega até aqui, a conseguir ver um livro seu na prateleira, para venda? O livro anterior, Contos Breves, foi uma autoedição. Eu tinha enviado o livro para várias editoras, mas as editoras recusaram a publicação porque não viram interesse comercial no livro. Pouco depois de ter enviado Contos Breves e de já estar a preparar a autoedição, enviei este livro também para várias editoras e ao fim de pouco tempo recebi feedback da Porta Editora, que me falou do que era na altura o projeto da Cool Books e perguntou-me se eu estaria interessada em trabalhar com eles. E eu ponderei as minhas hipóteses e achei que era uma boa oportunidade. E como é que é levar um não? Ficamos um pouquinho reticentes, um bocado a desacreditar o nosso trabalho, se realmente ele tem valor, se as outras pessoas o vão valorizar, se aquilo que fazemos é realmente bom, ou ao invés disso nos dá mais vontade de ir à luta? Nunca é bom ouvir o não. Isso seria estar a mentir, não é? E voltando atrás, acho que uma das grandes aprendizagens do tempo do DN Jovem foi ouvir não ao nosso trabalho, porque nós enviávamos trabalhos, eu e os outros colaboradores, praticamente todas as semanas, mas eles nem sempre eram publicados e ouvíamos muitos nãos e eles faziam muitas críticas negativas aos nossos textos quando não gostavam deles. E creio que se aprende um bocado a lidar com essa frustração. Depois, ao fim de tantos anos, porque ao fim e ao cabo, como comecei muito nova, já levo uns bons anos nisto, também começamos a perceber se aquele texto que nós estamos a enviar vai ter ou não possibilidade junto de uma editora. Eu sempre soube que os contos breves nem iam ser aceitos. Eu sabia que era um conjunto de contos pequenos, não há público para aquele tipo ou o público é muito pequeno para aquele tipo de trabalho e sabia sempre que o livro ia acabar por ser editado em autoedição. O ter enviado para editoras foi mais por uma questão de descarregar consciência. E eu sempre soube que o Sudoeste ia ser aceito. Por quem é que eu não sabia? Acha que os autores conhecidos têm sempre mais chance, mesmo que cheguem a uma editora com um livro menos bom, um livro fraco, que logo à partida, por ser conhecido, esse livro possa ser aceito? E que, por sua vez, os autores menos conhecidos estão em desvantagem? Há uma certa desvantagem, sem dúvida. A pessoa não é conhecida, não tem público, porque o autor conhecido já tem um público fiel que vai comprar o livro. Seja bom ou não. Se bem que eu acho que qualquer autor corre o risco de editora lhe dizer que não a um trabalho e começar a haver problemas. Talvez seja por isso que às vezes os escritores mudam de editoras. Ou a editora propõe uma edição que não é do agrado do autor. Pode acontecer muita coisa. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa. Aqueles que são hoje escritores com público e conhecidos também escreveram o seu primeiro livro sem que ninguém os conhecesse. E também pode ter sido recusado. Exatamente. Portanto, não vamos pensar, não vou ser publicada. Não, se não escrevermos e se não tentarmos e se não enviarmos para as editoras é que nunca haverá hipótese. Portanto, quer continuar a escrever. Essa é uma certeza. Sim, sem dúvida. Uma certeza que o Olinda Gil tem e que para os seus leitores é, de certo, uma boa notícia.